adultério em fuga. Comprar clubes de futebol era apenas uma maneira de a 777 Partners esconder seu verdadeiro negócio, lavagem de dinheiro? Por Paul Brown e Philippe Auclair. Intimações criminais foram enviadas a funcionários da 777 Partners e da ACAP como parte de uma investigação de lavagem de dinheiro pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. A investigação, que começou meses atrás, é uma investigação conjunta da Securities and Exchange Commission, SEC, FBI e Segurança Interna, e está sendo liderada pelo procurador assistente do Distrito Sul de Nova York Nicholas Royce, que foi um dos principais promotores do fraudador de criptomoedas Sam Bankman-Fried, e isso pode ter grandes implicações para os times de futebol que já fizeram parte de um dos maiores portfólios de vários clubes do esporte. A 777 Partners construiu um império futebolístico comprando participações no Standard de Liège, Genoa, Hertha Berlim, Vasco da Gama, Red Star Paris, Melbourne Victory e Sevilha, mas não está mais no controle de nenhum desses investimentos, porque a ACAP, seu maior credor, interveio para prendê-los quando a empresa de investimentos com sede em Miami começou a entrar em colapso. Esse colapso foi desencadeado por um processo bombástico movido pelo credor Liadenhall Capital, com sede em Londres, outro credor da 777 Partners, alegando uma fraude de 600 milhões de dólares na qual a ACAP foi cúmplice, algo que o provedor de serviços financeiros com sede em Nova York nega. No entanto, é a investigação do DOJ que mais preocupa as partes interessadas envolvidas em ambas as empresas e seus clubes de futebol. Várias fontes com conhecimento do assunto disseram a Josimar que já foram emitidas intimações convocando várias partes ao tribunal para prestar depoimento, e entende-se que os investigadores estão examinando se o dinheiro dos segurados das seguradoras da ACAP foi investido adequadamente. Quando questionado sobre a investigação e as intimações, uma pessoa familiarizada com o assunto disse a Josimar que qualquer autoridade reguladora faria perguntas sobre o que aconteceu na 777 Partners e que, quando abordada, a ACAP tem sido altamente colaborativa com as investigações. A mesma fonte sublinhou que a ACAP não recebeu qualquer comunicação de que seja alvo de qualquer investigação. Na pior das hipóteses, o ACAP está atualmente tentando vender os investimentos em futebol que apreendeu da 777 Partners e instruiu o banco de investimento Moelis a lidar com esse processo há várias semanas. Embora se entenda que o Moelis esteja tendo conversas produtivas com as partes interessadas, e seu diretor administrativo Paul Mann esteve recentemente na Itália para conversas sobre o Genoa, o fato é que nenhum dos clubes, ou as participações nos clubes, foram vendidos até o momento, e nenhuma oferta firme para qualquer um deles progrediu até agora de forma significativa. Cada clube está atualmente em seu próprio cronograma para uma venda. E as coisas aparentemente poderiam ter sido piores. De acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto, ao intervir após o vácuo deixado pelo colapso da 777 Partners, a ACAP evitou que os piores cenários ocorressem em todos os setores e ganhou tempo para que uma resolução fosse encontrada. Isso ainda está para ser visto. A ACAP, que possui 5 seguradoras, foi gravemente afetada pelo fim da 777 Partners e está lutando por sua própria vida financeira. Ela tinha exposição à empresa de Miami de 2,3 bilhões de libras e foi ordenada por reguladores em Utah e Carolina do Sul a cortar essa exposição para proteger segurados, incluindo aposentados, viúvas e órfãos que dependem de anuidades e outros produtos fornecidos por suas seguradoras. Tradicionalmente, esse dinheiro deve ser investido em títulos de baixo risco. Ambos os estados dos Estados Unidos têm valores máximos que uma empresa pode investir em um único emissor, e o Financial Times relatado em abril que o investimento da ACAP na 777 Partners e suas entidades relacionadas excedeu esse limite em mais de 1 bilhão de libras no final de 2023. O fundador, presidente e CEO da ACAP, Kenny King, disse aos investidores durante um webinar em fevereiro que um aumento de capital de 400 milhões de dólares estava chegando. 9 meses depois, não há sinal disso. O futebol, deve-se dizer, continua sendo uma parte muito pequena dos negócios da ACAP, menos de 5% de seus ativos sob gestão, na verdade. Mas a maior parte disso continua sendo empréstimos no valor de 200 milhões de libras que a empresa colocou no Everton como parte da aquisição fracassada do clube da Premier League pela 777 Partners. O proprietário das Roma, Dan Friedkin,
que agora espera concluir sua própria aquisição do clube de Merseyside até o final do ano, fez um acordo para reembolsar apenas 66 milhões de libras em dinheiro, com o restante em ações preferenciais e varrantes, como revelado por Josimar no mês passado. Mas essa transação ainda está sujeita aos caprichos de um juiz de Nova York que concedeu a Liadenhall uma liminar contra a alienação de ativos que pertenceram a 777 partners por nada menos que o valor justo. Em uma audiência no mês passado, o juiz decidiu que essa transação estava dentro do escopo dessa liminar, mas disse a Liadenhall que eles precisariam levantar uma objeção a ela antes que ele decidisse se constituía ou não uma violação real da liminar. A Liadenhall ainda não se opôs formalmente, mas quer ser totalmente informada dos termos do acordo antes de julgar se deve ou não fazê-lo. E uma pessoa familiarizada com o assunto disse a Josimar que a ACAP ainda não respondeu totalmente aos pedidos de informações básicas sobre a transação. É uma situação confusa e complicada, e os torcedores do Everton esperam que a notícia de intimações criminais emitidas não assuste um investidor que já se afastou uma vez citando problemas com este empréstimo. Para Friedkin, restam vários remédios. Liadenhall não pôde levantar objeções. O tribunal pode decidir a favor do ACAP, o caso pode ser descartado em recurso. Ou Friedkin poderia renegociar o acordo. Mas agora continua sendo um ponto de discórdia em sua aquisição e um problema para o ACAP. A liminar também é uma questão mais ampla para os clubes que já fizeram parte do portfólio das 777 partners, porque, em teoria, impede sua venda sem a aprovação do tribunal. A Liadenhall queria essa liminar para que pudesse exigir que ativos como esses fossem preservados na medida necessária para pagar sua dívida. E, na opinião de Liadenhall, qualquer produto da venda permitida de qualquer um dos ativos do futebol pode precisar ser preservado para liquidar essa dívida. Clubes no limbo. Enquanto isso, os clubes permanecem no limbo, com muitos lutando dentro e fora do campo, controlados por um investidor que está tentando se livrar deles. O Genoa, por exemplo, não conseguiu capitalizar uma temporada decente de 2023 a 24 e, longe de desafiar a Europa, como seu CEO Andrés Blasquez havia prometido, venceu apenas um jogo desde agosto e atualmente está um ponto acima da zona de rebaixamento. Oficialmente à venda desde 4 de outubro, e apesar dos rumores de que vários potenciais compradores, incluindo o antigo proprietário das Roma, James Pallotta, e o fundo soberano saudita PIF, estavam interessados, não se registraram progressos a este respeito. O Genoa continua sobrecarregado com a maior relação dívida-receita da Série A, e pesadas perdas devem ser anunciadas em 30 de novembro, quando o último conjunto de contas for apresentado na Assembleia Geral Anual do clube. O Standard de Liège está em uma situação ainda mais precária, apesar de a ACAP ter convertido um empréstimo de 25 milhões de euros em capital no início de outubro que, segundo fontes do clube, foi usado para limpar algumas dívidas e pagar um punhado de credores importantes. O novo conjunto de contas auditadas do clube belga será arquivado em dezembro, mas já se sabe que, mais uma vez, o Standard registrará uma perda de mais de 20 milhões de euros. Para a temporada 2023-2024, de acordo com o que aconteceu nas campanhas anteriores, uma folha de pagamento insustentável de 31 milhões de euros por ano, 8 milhões acima do faturamento do clube, significa que o Standard tem sido totalmente dependente das doações do ACAP para sua sobrevivência. As perspectivas financeiras são tão sombrias que, de acordo com informações recebidas pela Josimar, o Standard pediu ao seu parceiro de catering que recebesse antecipadamente sua parte nas vendas de alimentos e bebidas no estádio para 2025. Se isso já não fosse suficiente para desencorajar um comprador em potencial, nenhum dos quais colocou qualquer oferta na mesa nos 6 meses que se passaram. Desde que o Standard foi oficialmente colocado à venda, as ações da Imobiliare do Standard, proprietária do Stade Disclassing, permanecem chamado a pronunciar-se por um tribunal belga, na sequência de um processo do Gabinete de Arquitetura SAR, que alega ser devido 3,2 milhões de euros pelo clube. Em campo, após uma goleada de 0-5 em Lagantoise, o Standard agora está um ponto acima da zona de play-off de rebaixamento. Muito para manter a bandeja de entrada do novo membro do conselho do Standard, Andy Anson, cheia,
já que o ex-diretor comercial do Manchester United e estrategista-chefe da candidatura fracassada da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2018 se juntou ao comitê de 4 homens em 15 de novembro. Problemas no estádio também estão dificultando a venda do Red Star, que, pelo menos por um tempo, parecia o ativo mais fácil para 777 Partners, então acabe se desfazer. A imobiliária texana Todd Interesse retirado de um acordo para o clube parisiense durante o verão, e nada se ouviu de uma oferta possível amplamente divulgada pelo bilionário proprietário americano da Atalanta, Steve Pagliuca, desde meados de setembro. Enquanto isso, o trabalho na extensão do Bauer Stadium, de propriedade do Conselho do Red Star, parou, na sequência de um litígio entre os empreiteiros e a Heritage, a empresa encarregada da renovação do recinto. A julgar pelos resultados até agora nesta temporada, a equipe que conquistou a promoção para a segunda divisão do futebol francês no ano passado terá dificuldades para manter seu status, atualmente está em penúltimo lugar na Ligue 2. Em qualquer caso, uns explicado por Josimar, nenhuma das participações nos clubes de futebol pode ser vendida sem autorização do tribunal no processo Liadenhal. Josimar foi informado por uma fonte separada que isso impediu a venda da participação minoritária da 777 Partners no Sevilha FC até agora. O problema é que quanto mais tempo leva para vender os clubes, mais dinheiro eles perdem e menos atraentes se tornam para os possíveis compradores. Lições aprendidas? O mesmo vale para a companhia aérea canadense de ultra-baixo custo Flair. Como os ativos de futebol, a Flair tem sobrevivido no dia a dia com empréstimos e transferências de dinheiro da ACAP ou suas afiliadas por tanto tempo que, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto, a exposição da ACAP à companhia aérea em apuros é agora superior a 1 bilhão de dólares americanos. Josimar entrou em contato com Flair e perguntou se era correto que eles haviam parado de pagar suas taxas aeroportuárias e manutenção de seus aviões, mas não recebeu resposta. Flair também não confirmou ou negou as informações recebidas por Josimar de que eles haviam sido socorridos pela ACAP na 11ª hora há apenas uma semana, quando receberam 5,1 milhões de dólares americanos, aparentemente da Emark Insurance Company, para serem usados para fins operacionais. Uma pessoa familiarizada com o assunto disse a Josimar que a Flair administrou tempos difíceis na indústria de aviação canadense melhor do que muitos esperam obter lucro em 2025, mas essa afirmação é recebida com ceticismo dentro da indústria. Nem tudo está perdido para todos, no entanto. O Hertha BSC sempre foi um caso especial no portfólio da 777 Partners, por causa da regra 50+1 da Alemanha, que garantia que seus membros mantivessem o controle de seu clube mesmo depois que Lars Windhorst cedeu sua participação no clube ao Fundo de Miami. Esses membros realizaram uma reunião de 10 horas em 17 de novembro. Na sala de conferências City Club de Berlim, na qual o recém-eleito presidente do Hertha, Fabian Drescher, com lágrimas nos olhos, jurou à multidão que as loucuras haviam acabado e que o Hertha, definhando na metade inferior do 2. Bundesliga, havia aprendido suas lições e nunca mais se associaria a empresas como a 777 Partners. Os problemas do clube de Berlim não acabaram. O Hertha perdeu 33,3 milhões de euros na última temporada. Eles têm que encontrar o dinheiro para pagar um título de 40 milhões de euros em 2025. Eles farão isso, de alguma forma, e se tornarão um clube normal novamente, prometeu Drescher. Talvez sozinho na coleção de clubes com os quais o ACAP se encontra sobrecarregado, apesar da loucura de Windhorst e seus amigos americanos da 777 Partners, o Hertha ainda tem futuro. Se ao menos o mesmo pudesse ser dito dos outros. Os casos de Sevilha, mencionado acima, Melbourne Victory FC e Vasco da Gama são diferentes. A 777 Partners tinha apenas uma participação minoritária nas duas primeiras e perdeu o controle sobre a instituição brasileira depois que um juiz do Rio determinou que as ações da 777 Partners deveriam ser transferidas de volta ao clube, uma decisão confirmada em recurso, o que significa que a ACAP, que agora está ajudando o Vasco a encontrar novos investidores, não está em condições de vender ativos ligados ao clube.